Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. No capítulo 1, Paulo, ele começa essa carta com uma introdução, vinda com uma saudação e uma ação de graças. Tudo isso para dar início ao assunto que ele irá tratar com a igreja de Corinto. E nós vemos aqui no versículo 1, onde diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Nós vemos aqui algo lindo da parte de Deus. É que Paulo, ele mostra que ele foi vocacionado não pelos homens, mas segundo a vontade de Deus. Como ele diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não segundo a vontade dos homens, mas ele foi vocacionado, ele foi levantado, o seu ministério foi segundo a vontade de Deus. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele menciona também que ele escrevia essa epístola na companhia do irmão Sóstenes. Isso nos mostra que ele reconhece o trabalho desse irmão. Isso é muito interessante. E nós vemos no versículo 2, onde diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Nós entendemos algo, que a igreja, ela tem dono. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de homens, mas a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela está localizada em Corinto, na cidade de Corinto, mas a igreja, ela é de Deus. Eu sei que na sua cidade ou na sua região existem muitas denominações, mas diante de todas essas denominações, elas são do Senhor. O dono não é o homem, o dono é o Senhor. E nós vemos uma coisa linda na continuidade do versículo 2, que Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Uma coisa linda é que quando ele fala santificados em Cristo Jesus, quer dizer, aqueles que foram separados do mundo para Deus, do mundo para Cristo. Eles foram separados para o Senhor Jesus Cristo. E chamados santos, quer dizer, não para viver a vida que antes eles viviam, mas para viver uma vida santificada diante de Deus, onde ele diz no versículo 2, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que a igreja, ela é de Cristo e ela é formada através de pessoas de todo o mundo, todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo e reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E essas pessoas, elas formam a igreja de Cristo. Elas representam o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo espalhados em todo o mundo. Um só rebanho, um só corpo e um só Senhor. Uma coisa nós temos que entender, que os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo e que a igreja de Cristo, ela é muito maior do que uma denominação. E que a igreja de Cristo, ela é formada por pessoas de todo o mundo. Amém? E ele diz aqui no versículo 2, os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O Senhor Jesus Cristo, ele não é uma propriedade da igreja ou de uma denominação. O Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor de todos aqueles que o obedecem, de todos aqueles que o adoram. Amém? E nós vemos aqui no versículo 3, onde diz, Paulo dizendo, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a saudação de Paulo aos irmãos em Corinto. Muitas vezes nós pensamos assim, mas era uma igreja carnal, uma igreja rebelde, mas nós vemos a graça de Deus sobre eles,
nós vemos a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de Paulo, aonde traz a saudação da parte de Deus para aqueles que estão na igreja em Corinto. E nós vemos aqui no versículo 4, Paulo dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Uma coisa linda é que Paulo, como pastor, Paulo como fundador daquela igreja de Corinto, Paulo ele agradece a Deus as suas orações pela vida daqueles que foram alcançados, pela vida daqueles que foram salvos. Paulo ele agradece ao Senhor Jesus Cristo pela vida desses irmãos. E uma coisa linda é no versículo 5 que diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. A igreja de Corinto, ela foi enriquecida em Cristo Jesus, tanto na palavra como nos dons e também no conhecimento. Isso é maravilhoso, que a igreja de Corinto, ela era uma igreja rica em Cristo Jesus. Assim a igreja hoje de Cristo, ela é uma igreja rica, ela é uma igreja que ela possui o conhecimento da palavra de Deus, ela possui a sabedoria de Deus que é revelada através da sua palavra, ela recebeu da parte de Deus dons espirituais para revelar o testemunho de Cristo, não só através de palavras, mas através dos dons ao qual o Senhor lhe concedeu. Como nós vemos aqui no verso 6, Paulo dizendo: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Paulo, ele trouxe o testemunho de Cristo, confirmando o seu testemunho pelos dons do Espírito Santo de Deus, e não só através da pregação do Evangelho, mas através dos dons do Espírito Santo de Deus. No verso 7 nós vemos: de maneira que não vos falte nenhum dom, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo falando para a igreja de Corinto, né, que vos não falte nenhum dom. O que ele está querendo dizer? Que vocês não sejam deficientes, que vocês não venham ser insuficientes nos dons que vêm da parte de Deus, mas que vocês recebam todos os dons que vêm do Espírito Santo de Deus. E uma coisa linda é que através desses dons vocês busquem a santificação, porque todos esses dons que vocês receberam, tudo que vocês receberam da parte de Cristo, ao qual vocês foram enriquecidos, tudo isso é para a salvação de vocês, para a salvação da igreja de Cristo e para a edificação da igreja de Cristo, ao qual tem que levar vocês à santificação, porque aqueles que aguardam, aqueles que esperam, aqueles que anseiam pela volta de Cristo, eles esperam, eles anseiam através da santificação. E uma coisa linda, Paulo diz aqui também no versículo 8, ele diz: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele mostra que a segurança da nossa salvação está em Cristo Jesus, que é Jesus que nos confirmará, que a certeza da nossa salvação não está em nós, mas está em Cristo, na obra redentora de Cristo Jesus, através do seu sacrifício pelos nossos pecados, através da justificação ao qual nós somos justificados em Cristo Jesus. Isso que é maravilhoso. Paulo mostra para nós que a obra que Cristo ele começou na vida da igreja, ele é fiel para terminar, né? E uma coisa linda que Paulo diz, que essa certeza da salvação e a segurança da salvação da igreja de Corinto, como ele diz no versículo 9, fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor,
Paulo ele acreditava que a igreja de Corinto ela iria dar certo. Assim como nós temos que acreditar que a obra que Deus começou na vida, até mesmo daqueles que hoje não se encontram mais na presença de Deus, o Senhor é fiel para terminar ela. E nós, como igreja de Cristo, devemos orar, devemos interceder e, quando possível, alimentar a vida dessas pessoas com a palavra de Deus, mas crendo que Deus ele é fiel, amém? E que o Senhor ele vai confirmar essa obra de salvação na vida dessas pessoas. Olha o que diz aqui no versículo 10. Que Paulo agora ele vai tratar um dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, onde ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aqui Paulo ele está abordando um dos problemas que estava afetando a igreja de Corinto, que era as dissensões, as divisões. Isso representa rachaduras que estavam acontecendo na igreja, ao qual a igreja, Paulo, ele clama, ele roga, ele faz um apelo para que a igreja ela venha viver em concordância, tanto no seu pensar, como no seu falar, como no seu praticar, que a igreja de Cristo ela venha viver em concordância. Mas nós sabemos que o que leva a igreja de Cristo a viver em concordância é o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que um dos problemas que nós iremos ver é que a igreja de Corinto, ela era uma igreja carnal. E havia obras da carne na igreja de Corinto, onde havia se manifestado as obras da carne, onde nós vemos uma delas que é as dissensões. Os irmãos, eles viviam divididos dentro da igreja. Havia grupos partidários dentro da igreja. Havia panelinha dentro da igreja. Tudo isso representado por uma igreja que era carnal. E nós vemos aqui o apelo de Paulo no versículo 10, chamando a igreja a viver em concordância. E nós vemos aqui no versículo 11 que Paulo diz: porque acerca de vós, irmãos meus, me foi informado pelos da família de Cloe que há contendas, brigas, dissensões em vosso meio. Aqui Paulo ele foi transparente, porque Paulo poderia dizer: eu ouvi algumas pessoas dizendo algo a respeito de vocês, tem pessoas comentando algo a respeito de vocês, mas não. Paulo ele usou da transparência, ele falou: não, eu fui informado pelos da família de Cloe que no meio de vocês está havendo brigas, está havendo contendas, está havendo dissensões. Por que Paulo ele faz isso? Por que Paulo ele usa da transparência? Porque ele poderia dizer que alguém disse para ele, mas isso iria gerar mais contenda, isso iria gerar mais discórdias. E para resolver um problema dentro da igreja, ele usa de transparência. Ele fala: não, foi os da família de Cloe que me informaram que no meio de vocês está havendo contenda, está havendo dissensões, está havendo brigas. Tudo isso nós vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 20, que isso são obras da carne. Então nós vemos uma igreja que tinha os dons espirituais, que manifestavam os dons do Espírito e que da mesma maneira manifestavam as obras da carne, de uma vida carnal. E nós vemos aqui no versículo 12 e 13 o que Paulo diz: quero dizer isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Havia dentro da igreja de Corinto 4 facções, 4 grupos. O grupo de Paulo,
podemos pensar porque ele foi o fundador da igreja de Corinto e porque ele foi um apóstolo especial para os gentios. Haviam também os do grupo de Apolo, que muitos seguiam Apolo, né? Apolo foi o pastor da igreja de Corinto logo depois que Paulo ele fundou a igreja e deu continuidade na sua obra de evangelização, né? Porque Apolo ele era um homem muito eloquente, né? A sua oratória era muito boa. E nós vemos aqui também o grupo de Cefas, né? Que era aqueles que dentro da igreja preferiam Pedro, porque Pedro, ele era, além dele ser apóstolo dos judeus, Pedro ele era um líder da igreja, de Cristo. E nós vemos também um quarto grupo, que era o grupo de Cristo, que era aqueles que não se sujeitavam à autoridade apostólica, aqueles que não se sujeitavam a homens, né? Então havia esse grupo, né? Esses 4 grupos dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava dividida. E Paulo diz no verso 13, será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? É uma pergunta que ele diz para eles. Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? Quer dizer, será que vocês receberam algum privilégio? Algum privilégio? Será que vocês foram privilegiados em alguma coisa? Será que Cristo está dividido? Será que Cristo foi rasgado? Será que foi Paulo crucificado? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo, ele confronta essa divisão da igreja, onde ele diz no versículo 14 ao 17, Paulo, ele avalia acerca do batismo nas águas, onde ele diz, dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Quer dizer, Paulo, ele agradeceu a Deus por não ter batizado todos. Nós vemos aqui que pastor que ele iria agradecer por não batizar alguém. Mas Paulo, ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus por não ter batizado todos da igreja de Corinto, mas por ter batizado somente alguns. Aí ele diz o motivo no versículo 15, para que ninguém diga que eu tenha batizado em meu nome. Por quê? Porque dentro da igreja, eles estavam cultuando ao homem, eles estavam prestando culto ao homem. Então eles achavam que alguns estavam se sentindo privilegiados por conta do homem. E nisso, em vez deles cultuarem a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, eles estavam cultuando ao homem. E Paulo, ele preveu isso no seu espírito. Paulo, prevendo que isso poderia acontecer, ele não batizou todos, ele batizou somente alguns. E ele diz no verso 16, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei alguém mais. Verso 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quer dizer, o foco de Paulo era a pregação do evangelho. O propósito de Paulo era a pregação do evangelho, era levar as pessoas a Cristo. E Paulo, ele mostra para nós 7 fatos importantes sobre o batismo nas águas. Primeiro, que Paulo agradeceu por não ter batizado todos, realizado o batismo de todos, porque ele preveu que haveria essa dissensão, haveria essa contenda por conta de privilégios humanos. E também nós vemos que Cristo, ele enviou Paulo não para batizar, mas para pregar o evangelho. O batismo também não é essencial para que sejamos salvos do pecado. É simplesmente um símbolo desta salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. E vemos também que Cristo salva os homens antes do batismo nas águas. E sem ele,
Vemos também que o evangelho pode ser pregado sem que o pregador batize. E vemos também que a pregação da cruz e não do batismo é o poder de Deus para a salvação. Vemos também que a fé e não o batismo é que salva a alma do pecador. Então Paulo ele nos dá um ensino a respeito do batismo, não só para a igreja de Corinto, mas para todos nós que estamos aprendendo diante desse capítulo 1.